Bom, pessoal, bom dia, né? Vamos iniciar aqui a apresentação das correções e melhorias que tiveram nessa versão que já está no painel. E para ser bem breve hoje, só para a gente passar aqui, para não passar em branco, já tem bastantes melhorias aqui a serem apresentadas, e só para não acumular, na próxima conversa nossa, a gente conversa melhor. Beleza, vou começar aqui na primeira aqui. A gente fez uma melhoria lá na configuração do TEF. Então agora é possível, usando o TEF, quando solicitar ali o CPF ou o CNPJ do cliente, em vez de ter que digitar com o teclado, chamar o PINPAD. Então, se marcar essa configuração lá, digitar CNPJ, CPF com PINPAD e tiver configurado tudo certinho. O CITEF tem essa situação que tem que ter aquela chave de acesso. Os outros, em teoria, não precisa disso não. Só mesmo o CITEF que tem essa necessidade a mais. E aí marcou ali, quando deu o atalho lá, quando o operador do caixa deu o atalho para pedir o CPF, ele vai solicitar direto para o PINPAD. Aí digita no PINPAD, ele alimenta ali no sistema, naquele campo que a gente está acostumado já, a mesma coisa que acontece antes. O botão de imprimir lá na tela de conferência estava sem a função de imprimir, então colocou aquela função. A gente estava com um probleminha que nunca tinha acontecido antes, eu estava aqui há 10 anos no mercado e ainda ninguém havia repassado para a gente, mas apareceu uma situação que o CST20 tinha CERT. Na nossa concepção, a gente não conseguia encontrar nenhum caso real, mas o cliente solicitou ali que tinha aquele caso dele lá que estava precisando colocar o CERT, não dava rejeição na hora de emitir a nota fiscal, então a gente acabou deixando, se no cadastro produto tiver com CERT e o CST for 20, ele vai alimentar também o CERT, na nota fiscal lá no XML. Colocamos o gatilho na nota fiscal de entrada e também implementamos o gatilho ao salvar ali a alteração de uma situação. Então a gente tem lá na ordem de produção, na ordem de serviço e no almoxarifado, a gente tem lá a alteração das situações daquele documento. Então, se eu estou na ordem de serviço, estou trocando pronto para finalizado, alguma situação ali, agora quando eu aperto para salvar a situação, eu também disparo o gatilho, se tiver configurado lá no controle de gatilhos, você vai conseguir manipulá-lo também naquele momento ali, fazer um tratamento. Então, tanto na ordem de serviço, na ordem de produção e no almoxarifado, é possível agora implementar os gatilhos, no momento da alteração da situação, né? No documento normal já era antes. Lá no cadastro de usuário, nós tem lá assim, não mostrar preço de custo. E aí, quando a gente usava aquela aba de movimentação de produtos ali, né? Quando é que mostra as movimentações de cada entrada, cada saída e tudo mais, tem um campo lá do valor de custo. Então, quando tiver marcada essa função, a gente vai lá e também sumiu com aquele campo da grid, para não mostrar, né, o preço de custo nas movimentações de estoque. Alimentamos agora também a gente criou um campo lá, já está PVI aqui, mas OS, que é na ordem de serviço. Então, salvar o preço de custo no item da OS. Igual tem no pedido de venda hoje, quando você faz uma venda, inclui o item, eu capturo o preço de custo daquele produto e salvo nesse campo. Mesma coisa a gente está fazendo na OS agora, para facilitar os relatórios, facilitar ali a busca dos dados, não ter que ficar buscando de outras tabelas e dificultar o comando SQL para algum relatório, ou até pesar, né, o comando SQL desnecessariamente. Então, é para facilitar mesmo o dia a dia. Esse valor do unitário também eu estou mostrando ali na lista da ordem de serviço, se precisar, né? Mostrar na tela, consegue. Aí uma ferramenta bem legal que foi feita, na ordem de serviço, se vocês verem aqui no final agora, antes tinha lá, enviar mensagem no WhatsApp para marcar. Agora não, agora tem várias opções lá. Você pode enviar pelo WhatsApp, enviar por e-mail, o PDF, ambos, que vai ser mandado pelo WhatsApp a ordem de serviço e pelo e-mail, e nenhum. Então agora o que acontece? Trocou a situação da OS ali por uma situação que está marcada ali para enviar o PDF por e-mail, a gente vai disparar para o e-mail do cliente o PDF daquela impressão que tiver ali. Então, eu tenho a impressão ali naquele momento, eu capturo ela, gero o PDF e mando por e-mail ou pelo WhatsApp ali, normalmente, igual já era feito antes. Então é possível ter essa melhoria agora. Essa ferramenta aqui também é uma ferramenta que foi feita, já tem bastante tempo que o pessoal está solicitando, e acabei aqui colocando nessa versão para vocês, que é o local estoque por item. Então, tanto no pedido de venda, tanto na ordem de serviço, agora, na hora que vocês forem incluir lá o item, tem como escolher o local de estoque daquele item. Então, no mesmo pedido, eu vou poder tirar um produto do depósito, um produto da gôndola, um produto de outro lugar. Então, aí, na hora de finalizar e faturar, ele vai movimentar o estoque. Então, no balcão, você vai ver que tem tá na abinha outras opções. Aí vai lá, tem um local estoque para você escolher. No pedido de venda, na OS, fica na frente mesmo, logo depois da quantidade ali. Coloquei o local estoque. Tanto aqui no pedido de venda, está lá em cima, e na ordem de serviço está aqui. Ó. Então, tá fácil de encontrar ali, bem visual. No balcão ali, eu acho que vai usar menos, mas se a pessoa quiser alterar ali, vai conseguir na loja de material de construção, na loja de
de móveis, principalmente, né, que às vezes móveis tem lá um depósito, não tem? Então, o local estoque agora está ali no item do pedido, ou no item da OS. Beleza? É muito importante essa melhoria aqui. Muda muito o jogo da forma que o sistema trabalha. Antes a gente tinha que botar o local estoque da natureza, né? Teria que fazer 2, 3 pedidos se eu tivesse que tirar de lugares diferentes. Agora, você consegue ali fazer um único pedido com local estoque diferente. Isso aí facilita muito a utilização do sistema. Também, na nota fiscal também está assim, tá, pessoal? Na nota fiscal emitida, também lá no item dela também tem um local estoque para escolher. Inventário. Na função de portal Excel, aceitar código de barras da variação e da conversão da unidade. Então, aquele arquivinho que a gente importa lá quando a gente clica ali no... Então, lá dentro do inventário, clica em importar, e aí eu consigo agora colocar o código de barras, tanto da conversão de unidade e também da variação. Lembrando que, às vezes, eu posso ter uma caixa de uma determinada variação. Então, isso que eu vou falar aqui agora é importante, mas é uma coisa bem complexa. Que seria o seguinte, eu tenho um produto, camisa. Aí eu tenho a variação, camisa azul. E aí eu posso ter a caixa da camisa azul e posso ter a caixa da camisa marrom. Então, é possível fazer isso no nosso sistema. Se lá no código, se na hora que você fizer o código de barras da variação, não é na hora de cadastrar, tá, pessoal? Sim, coloca o código de barras normal da unidade. Só que se você quiser imprimir um código de barras de uma determinada conversão de unidade, é só no último caractere, na hora de imprimir, tá? É só lá na impressão, lá no gerador de relatórios. Na hora de imprimir, eu coloco no último campo, depois do código de barras todinho, eu coloco a sequência, vou mostrar para vocês qual que é o número que tem que colocar, para ficar fácil aqui de entender. Então, se eu tiver aqui na conversão de unidade, esse código aqui, se eu quiser, se esse produto meu aqui, se esse abacaxi tivesse variação, depois do código de barras da variação, eu incluiria esse código 1 aqui. E o sistema ia identificar que tem 14 caracteres, ele ia perceber, ele ia pegar os 13 primeiros e encontrar a variação, e depois daquele último ali, ele ia encontrar a sequência, para eu saber que é uma caixa com 10 daquela variação. Então, na hora que eu fosse imprimir lá, eu colocar o ID da sequência no final, eu consigo fazer uma caixa de uma variação. Só para vocês saberem que tem possibilidade. Depois, se tiver dificuldade, a gente pode fazer ao vivo. Beleza? Vamos para o próximo. Coloquei uma configuração lá na OS para permitir incluir um item com valor zerado. E aí, é um serviço que o cara prestou e em garantia, ele não quer cobrar do cliente, ele inclui ali, só para saber que prestou. Se ele vai vender um pneu e vai dar o alinhamento de graça. Então, ele lança o pneu e lança o alinhamento, põe com valor zerado. É possível agora marcando essa configuração lá na configuração da OS. Conferência, a gente colocou aquele padrão nosso de alterar a grid, né, para permitir ou não gerenciar a grid, tanto do lado esquerdo ali, que é os itens que estão sendo conferidos, e do lado direito, que são os itens que estão sendo bipados. Então, eu tenho um pedido de venda com seus itens, do lado direito que eu vou bipando ali, também consigo personalizar as duas grids, do lado esquerdo e do lado direito. Almoxarifado, a gente criou uma configuração ali dentro do usuário, duas configurações, na verdade. Uma configuração para que aquele usuário só veja as solicitações que ele pediu, e uma outra configuração para que o mesmo usuário vê todas as solicitações de todas as empresas. Então, tem duas marcações. Uma, eu vejo só o que eu vi, só o que eu fiz. A outra, eu vejo de todo mundo, de todas as empresas. E se eu deixar os dois desmarcados, eu só vejo o que tem naquela empresa. Então, eu consigo, então, que o meu usuário veja só o que tem na empresa que ele está logado, só o que está na empresa que ele está logado e que ele fez, e em todas as empresas. Então, só marcar ali essas duas opções que estão aqui lá no opções de almoxarifado lá no usuário, para conseguir obter esse resultado final. NFS, essa aqui é uma coisa difícil de entender, mas vou tentar explicar aqui o mais simples possível. O que acontece? Alguns provedores, nem que alguns provedores, esse também não faz. Que é o seguinte, é mais de um serviço na mesma nota. Então, mas esse provedor em específico, ele tem uma regra diferente, esse beta. Ele tem uma regra diferente, que se eu tiver um serviço que é tributado e um serviço que não é tributado, ele joga para deduções o que não é tributado, vamos supor, igual nesse caso que a gente está na tela aí, ó. Eu tenho uma nota fiscal com um total de R$ 1.500, sendo que R$ 500 é não tributado e R$ 1.000 é tributado. Então, eu lanço a tributação só em cima dos 1.000 e coloco como dedução os outros 500. Então, a nota fiscal continua com 1.500, porém, ela não calcula o ISS em cima dos 1.500, é só em cima do 1.000. Não é uma regra geral, porque a maioria das empresas ali, da nota fiscal ali, você pode reparar que na nota fiscal mesmo, no XML dela, não tem lá vários itens, ele tem um item só. Então, só tem um item, só tem uma tributação, só tem um tudo. Só que essa aí tem essa regra e ela está lá dentro do site deles. Então, a gente acabou implementando ali dentro,
Se tiver algum outro provedor depois que faz a mesma regra, tá fácil de colocar. Mas por enquanto eu deixei funcionando só nessa. Se incluir mais de um item na OS também, né? E virar uma nota fiscal. E eles tiverem tributações diferentes cadastradas, o sistema vai calcular o ISS só em cima dos tributados, e dos que não forem tributados, ele vai jogar como dedução ali. E aí ele escreve ali, né? E a gente está escrevendo também na descrição do produto, a base de cálculo, o valor, ficou bem legal. E a impressão, legal disso que a impressão ali do nosso componente, eu alimentei ele de um jeito diferente, que aí ele também aparece parece que tem um monte de itens. É bem interessante, essa aí parece até uma nota fiscal normal, diferente. Então, bloquear, alterar. Então, no PDV offline, quando eu estava com o PDV offline, eu entrava na configuração de produtos ali, e eu conseguia clicar ali para trocar o código fiscal, uma coisa assim. Então, eu desabilitei aquele botão do código fiscal ali para me permitir o cara entrar no PDV offline e clicar no botãozinho para atualizar os códigos fiscais aí. Estamos olhando tudo. Para evitar isso, eu bloqueei. Aceitar variação na conferência, não estava, ali na tela de conferência, não estava aceitando escolher a variação e também mipar o código de barras da variação, então agora está. Essa função aqui é fantástica. Ela está com um probleminha, a gente vai corrigir para a próxima versão, mas ela funciona bonitinho. Vou explicar para vocês aqui. O que acontece? Agora, se a gente entrar aqui, ó, movimentações, ordem de serviços, emitir nota de pedido faturado. Vou pegar aqui Antes eu filtrava aqui, né? Me mostrava os pedidos que eu tinha para mim. Se eu marcar aqui filtrar devoluções, ele mostra as devoluções daquele cliente que eu selecionei ali. Então eu consigo marcar o pedido de venda e a devolução, e o sistema vai emitir uma nota fiscal com um saldo. Então aqui eu tenho um pedido aqui com 10 itens, eu acho, e uma devolução com 2 itens. Então se eu vim aqui agora, vou emitir a nota, deixa eu escolher a natureza. Vou emitir a nota fiscal, e agora o que o sistema nosso faz? Ele vai fazer o saldo. Então ele vai pegar naquele pedido os itens que tem lá, ó, aí ele pegou os 10 que tinha no pedido, menos os 2 que tinha da devolução, e fez uma nota fiscal só com o saldo dos produtos. A gente vai corrigir segunda-feira, o que está acontecendo? Se a devolução for feita escolhendo o pedido, dá tudo certo. Agora, se eu fizer uma devolução avulsa, está ficando separado aqui, com o número negativo, mas vamos corrigir segunda-feira, já vai estar funcionando certinho. Mas a lógica aqui ficou muito legal. Você faz o pedido, depois você vai lá e faz a devolução, escolhe o pedido, escolhe os itens que você vai devolver. Essa devolução que ela é feita ali, depois a gente consegue emitir uma nota fiscal com o saldo do que aconteceu. Então, no material de construção, no material elétrico, que a pessoa vai lá e pega aquele monte de coisa, depois devolve, depois pega de novo, devolve. No final, o cara fecha com ele lá a nota fiscal dele. Ficou bem legal de fazer finalmente, né? Função muito, muito boa, tá, pessoal? Com certeza vai ter muita gente aí pedindo suporte e tudo mais. Filtro na OS. Isso aqui também é uma coisa que me incomodava bastante antes. Aí eu peguei, na revenda me pediu e eu acabei fazendo. Que é o seguinte, na hora que eu estou na tela de ordem de serviço, eu tinha um filtro do técnico responsável. Então ele sempre olhava o último técnico, né? Então, se eu estou trocando, em cada situação que a gente troca da OS, eu troco o técnico. Então, se eu troco o técnico ali naquela OS, ele fica marcado ali, fica aparecendo na grid o último técnico. Né? A gente tem que ir lá na grid, se você olhar, ó, técnico atual, que é esse técnico que a gente filtrava, que é o último técnico que eu troquei a situação. E eu também tenho dentro da OS, se a gente entrar aqui dentro da OS, a gente tem dentro da OS aqui, eu tenho esse campo aqui, ó, técnico responsável. Então, esse técnico não valia, né? Eu entro, coloco ele, a pessoa responsável pela OS é aquele ali. E depois eu posso ir passando para as pessoas que estão trabalhando naquela OS. Então, eu posso ter um chefe daquela OS e depois eu posso ter as pessoas que vão fazendo. Então, agora eu coloquei uma opção para a gente conseguir vir aqui e, na hora de filtrar, eu posso pegar o técnico atual ou o responsável. Então, eu não quero ficar pegando pelo técnico atual. Eu quero sempre pesquisar pelo responsável. Então, eu clico aqui. Então, eu consigo filtrar pelo técnico responsável também. Um ou outro, né? Posso escolher aqui. A ferramenta também estava bastante gente pedindo, e às vezes me pedia de ficar fazendo tela personalizada. Na tela de pessoa ali, o que estava acontecendo? Quando a gente apertava incluir, ele caía lá naquele campo de status, de ativo, aí a pessoa fica apertando Enter, ou então ir com o mouse até o campo nome. Tinha a sequência ali do cada Enter que você dava na cadastro de pessoa, estava meio estranho. Aí eu fui corrigir, agora já cai no nome, você vai dando Enter e vai cair no endereço, e ficou mais organizado. Só mesmo questão de usar mesmo. Isso aqui é uma ferramenta interessante, que faz todo sentido ter, que não foi implementado quando foi feito o endereço de entrega. Lá na nota fiscal, eu tenho lá o endereço de entrega, que eu posso escolher aqui, por exemplo, estou emitindo uma nota fiscal aqui, isso tem no pedido também, né, pessoal? Então, só para ver que do pedido vem para cá também. Então, se eu escolher um cliente aqui, eu tenho aqui do lado, ó, nota local de entrega, que eu posso cadastrar vários endereços para o mesmo cliente. Então, lá no cadastro da pessoa, se vocês repararem direitinho,
eu tenho uma aba endereços. Aqui, ó, endereço. E eu posso incluir esse endereço aqui, e tem um campo aqui, ó, que é o CPF, o CNPJ da pessoa. Então, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem para que serve essa função. Vamos supor que eu tenho a Secretaria Estadual de Educação, e aí cada escola tem o seu CPF, seu CNPJ, mas a secretaria também tem seu CNPJ. Então, eu posso vir e cadastrar vários endereços para eu ter esse cadastro aqui dentro. Quando está preenchido esse CNPJ, eu estou alimentando o campo de autorização de fazer download da nota fiscal agora. Ou seja, se eu escolher o endereço de entrega aqui e esse endereço de entrega tiver preenchido um CNPJ, na hora que eu for transmitir a nota fiscal, eu preencho aquele CAUT XML, que é a autorização de fazer o download. Que a gente lá no nosso sistema tem lá no contador, por exemplo, eu preenchi para o contador conseguir fazer o download do XML. Agora, se uma escola, por exemplo, nesse caso aí, mandar um produto para lá, aquela escola também vai conseguir fazer, com o certificado daquela escola, vai conseguir fazer o download do XML também, não só com o da Secretaria Estadual, por exemplo. Então, é uma ferramenta bem interessante. Se eu quiser colocar autorização para outras pessoas fazerem o download, é só eu escolher ali no o endereço de entrega com o CNPJ ali, que ele vai alimentar para vocês. Ferramenta interessante também para vocês ficarem atentos aí quando alguém pedir lá no suporte. Calendário nas telas. Isso aqui foi, o Diego é sempre um gênio, né? A gente tem que elogiar a mente desse rapaz, ele é um espetacular. Então, o que a gente fez agora? Aqui na lateral de todas as telas que a gente entrar agora, que tiver o campo de data inicial e data final, vai aparecer esse calendário aqui do canto. Ele já vem aberto. Então, você clicou em cima, cara, é do dia 18. Ele clica em cima e automaticamente já vai ali em cima, já vai filtrar para a gente o dia 18 e já vai trazer para a gente o filtro da data. Então, se eu quiser trazer um período maior, é só prender a tecla Ctrl, selecionar os dois períodos, ele já automaticamente preenche aqui em cima para a gente e já faz o filtro. Então, todas as telas que tiverem, posso estar no financeiro, posso receber, por exemplo. É um padrão do sistema, assim como os outros. Sempre que tiver data inicial e final aqui em cima, ele abre esse calendário aqui do lado esquerdo. E aí você consegue clicar em cima dos dias, ele já vai preenchendo a data e fazendo o filtro automaticamente para vocês. Ah, Lucas, mas aí ficou feio, está poluindo a tela, meu cliente não quer isso. Não tem problema. Lá no cadastro de usuários, você pode entrar no usuário qualquer, e aí tem uma função. Essa função aqui, ó, recolher calendário. Se tiver marcado, o calendário vai sempre vir recolhido aqui no cantinho, vai vir dessa forma, não vai incomodar em nada. Se a pessoa quiser usar, ele clica, faz o filtro e pronto. Sempre que abrir a tela, ele vem recolhido. Chique? Próximo. Calcular o markup e o preço de venda. Quando a gente estava emitindo uma nota fiscal de entrada, a gente não tinha antes, né, e de um tempo para cá a gente habilitou ali a aba custos, que é para você, quando eu estou, vamos dar um exemplo, eu tenho um mercado e compro queijo de um produtor rural. Esse cara não tem nota fiscal, ele vem, eu emito uma nota fiscal para ele, né? Então é uma nota fiscal de entrada, mas que eu estou emitindo. Então, aí a aba custos vai estar habilitada para você fazer o preço de venda e também, só que ele não estava calculando ali, quando eu colocava o markup, ele não calculava direito, igual faz na nota fiscal de entrada. Aí eu implementei ali tanto o markup, tanto o preço de venda e também com o botão direito para aplicar o markup em todos. A mesma função que tem na nota fiscal de entrada, agora tem ali na nota fiscal emitida de entrada. Essa ferramenta aqui também é diferencial também, provavelmente na hora que o pessoal ver o vídeo, eles vão começar a ficar felizes lá e vão começar a cobrar vocês também, talvez, uma solicitação de suporte. Né? Eu acredito que não, porque é uma ferramenta bem simples, bem fácil de usar. Eu tenho, tanto na forma de pagamento agora, emitir boleto automático. Que é tipo assim, estou lá no meu pedido de venda, naquela tela principal do pedido de venda, aquele pedido de venda tradicional, aquela tela maior. Na hora que eu faturar ele, se a minha forma de pagamento que tiver marcado lá, tiver marcado essa função de emitir boleto automático, automaticamente vai gerar a remessa ali do boleto e já vai ser possível você imprimir ele. Mesma coisa no PDV. Se no PDV tiver marcado boleto bancário no tipo de documento, quando eu faturar aquele tipo de documento, ele automaticamente vai enviar a remessa. Enviar a remessa que eu falo, pessoal, é gerar a remessa. Vai gerar a remessa e já vai ser possível imprimir o boleto. Só que eu não envio a remessa. Aí a remessa vai ficar ali ainda, esperando a ser enviado. Mas, se for a maioria dos bancos aí, né, quando a gente não precisa obrigatoriamente enviar a remessa para conseguir imprimir o boleto, o único caso desse é o Banco Inter. Eu sou obrigado a enviar lá para a API a remessa para eu conseguir imprimir o boleto. Então, nesse caso aí, todos os outros bancos, eu consigo gerar o boleto e já imprimir ele e depois enviar a remessa. É claro que na API ali que tem o QR Code, não vai sair o QR Code, vai imprimir só o código de barras. Mas a grande maioria aí vai resolver todos os problemas. Se você quiser ir lá e enviar depois na API antes de imprimir o boleto, dá também. Mas o legal aqui é que na hora que eu faturo o pedido, eu já consigo enviar a remessa do boleto, e aí enviar a remessa, gerar a remessa, eu já consigo imprimir o boleto. Vai ser tudo transparente para o usuário. Pegou no boleto, ele deu enter, ele já vai imprimir. E aí a gente fez uma configuração complementar, que é, lá no cadastro do usuário, eu marquei uma configuração para lembrar, sempre que tiver
remessas sem enviar, né? Boletos gerados a remessa, mas que não foram enviadas, sempre que eu entrar no sistema ou sair, ele dá um alerta avisando e abrir a tela para a pessoa enviar a remessa. Então, assim, para complementar uma função, complementar a outra, a gente fez essas duas ferramentas. Beleza, pessoal? Então é isso. As ferramentas que foram feitas agora para a próxima versão já está no painel. Quem quiser utilizar lá, fica à vontade. Vou encerrar.